Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Agradecendo sempre os novos inscritos e a turma que faz os comentários zoeira no pós-vídeo, obrigado. E faz a inscrição no canal, né, ô estopô? Cara, vamos lá, Fluminense e Chelsea. Mundial de Clubes da FIFA, semifinal, quem ganhasse ia para a final, né? Estádio, baita de um estádio com baita público, lotadinho, né? O Fluminense com o seu tradicional uniforme, bonitinho, pá, o Chelsea com o seu branquinho. Quando o Chelsea entrou de branquinho, eu disse, coisinha pro Fluminense dar um biquinho ali, né? Porque o Chelsea joga bem de azul, mas de branco... Aí assim, vai dar Fluminense, né? Muitas estrelas dos dois lados, inclusive no Fluminense, com Thiago Silva, Arias, né? O próprio Fábio. O jogo, cara, primeiro tempo Chelsea sempre, mas sempre melhor, né? E naquela pressão do Chelsea para cima da saída de bola do Fluminense, houve um erro na saída de bola, na pressão do Chelsea. O JP vai lá e faz um baita de um gol. Aliás, o JP entrou no time do Chelsea, mudou a história do Chelsea, né, no Mundial de Clubes. E fica aquele mistério, por que ele não joga assim na seleção brasileira, né, bicho? Foi convocado algumas vezes e não teve chance, né? Ou teve chances e não fez nada por merecer novas chances, né? Mas, é um baita de um jogador, realmente, nesses 3 jogos que ele entrou. O cara tá... Dois jogos que ele entrou, realmente o cara tá fazendo por merecer, né? O Cucurella, rapaz, do 1-0, né? E o Cucurella vai lá, tirou uma bola na linha do gol, literalmente, né? Que belo chute do Hércules, tá? Uma boa jogadinha do Fluminense ali, podia ser um empate, mas não aconteceu, porque o Cucurella, baita jogador, cara, a turma critica ele, fala mal dele, só porque o cara é um cara folclórico, aquela cabeleira, aquele rolo todo. Joga muito, ele joga como terceiro zagueiro, na armação de jogada do Chelsea, volta para marcar naquela linha de 4-5 às vezes do Chelsea, mas quando o time está lá em cima, ele é o terceiro zagueiro. Pode ver que ele não fica lá na lateral, lá em cima. Ele fica junto dos 3 zagueiros e ainda armando o time. Joga muita bola. Não é craque, mas joga muita bola, né? E o Fluminense meteu uma pressão ali no final do primeiro tempo, pênalti marcado, bem marcado em campo, né? Tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Veio o VAR e anulou o pênalti do Fluminense, coisa horrorosa. Na minha modesta opinião, realmente posição natural do atleta do Chelsea, e realmente concordo com a marcação do VAR em chamar o árbitro e dizer, corrige porque não foi pênalti. Perfeito. Agora lembrando que aqui no Brasil, o VAR Mengo, o VAR Palmeiras, o VAR Corinthians, tudo isso confabula os caras marcar um pênalti pro Flamengo, né? Ali não tem essa. E foi muito evidente, o movimento dele foi junto ao corpo, né? Cara, novamente, todo mundo fala do Cucurella, mas para mim é um bom jogador, baita jogador. Bom, não é à toa porque é campeão pela seleção, inclusive da seleção da Espanha, né? Aí vem o segundo tempo, Chelsea continua melhor, mas o Renato teve que abrir mão do terceiro zagueiro e teve que ir pra cima. E nessa de ir pra cima, tomou um golaço do JP de novo, mais um gol de placa daí, né, bicho? Que golaço, cara. E no contra-ataque do Chelsea, que é um dos clubes que melhor faz o contra-ataque no mundo, né? E gosta de jogar por essa uma bola, né? Enzo Fernandes estava ali roubando a bola e abrindo na esquerda e já se apresentando para o ataque, mas não deu nem tempo, que o JP como um raio foi lá e fez um baita de um golaço. Esse Enzo Fernandes, o argentino, joga muita bola. É chato, mas joga muita bola. Repito, o Brasil não tem um jogador como esse cara. É o que eu falo, seleções aqui das sul-americanas. Não temos um Enzo, não temos um Depou, não temos um Valverde. Tá complicado. Alô, Brasil, tá complicado. E outra, tem que descobrir qual é o mistério. Por que esses caras jogam tanto nos clubes e não jogam nada na seleção brasileira? Inclusive Rafinha, Neguebinha, Vini Júnior, né? Complicado. Cara, eu vi a imprensa criticar, né? Aqui, a Oba-Oba brasileira, criticando o absurdo que foi o JP ter entrado no Chelsea no meio do campo. Cara, estava no regulamento, todos eles aceitaram e assinaram.
Agora vem querer dar uma choradeira. Pô, se tivesse ganho o Chelsea, estavam nem aí se o JP foi escrito depois, durante, não é? Ah, olha, eles têm que pegar umas coisinhas para tentar criar uma narrativa, sabe? Para não ver que perdeu, cara. O Chelsea foi melhor, não adianta. É igual o Flamengo contra o Bayern. Dizer que jogou de igual para nada, tomou um sacode do Bayern, cara, tá? Cara, parabéns à FIFA, realmente jogos sensacionais, baita. Eu critico a FIFA pra carica, mas sabe? O Fluminense também chegou no seu limite, né? Nesse jogo deu para ver que estava no limite físico, emocional, técnico, não tinha mais de onde tirar, né? E aí prevaleceu a melhor qualidade do Chelsea, né? O Fluminense está de parabéns, fez um Mundial espetacular, foi o clube brasileiro que mais chegou longe, chegou entre os 4 maiores do mundo, né? Uma coisa importante a salientar é que gostaria que alguns jogadores brasileiros aprendessem com o Arias. Viram o pós-jogo do Arias? Porra, o cara chorando, decepcionado, angustiado, porque pedindo perdão pela derrota. Porra, ele sentiu a derrota, né? Aí tu vê que tem jogador brasileiro em Copa do Mundo, sai rindo e brincando, né? Então que aprenda um pouco com o jogador assim, tipo o Arias, que tá aqui no nosso quintal, jogando ainda no Brasil, né? Que é um baita de um jogador. O jogo dele não deu certo hoje, mas é um baita de um jogador, cracaço de bola. Chorando, cara, desesperado, né? Pós-jogo, perdi, sabe? Com gana, queria ter chegado, ele disse que queria ter chego na final, né? Outro monstrão também que sentiu, deu para ver que ele sentiu a derrota, foi o Thiago Silva, que realmente é como eu elogio aqui no canal, ele é um baita de um jogador nos clubes, chega na seleção brasileira, eu não sei, dá um branco no jogo decisivo, né? Mas é um baita de um jogador com quase 40 anos, né? Acho que tem que baixar um pouquinho a bola para dizer, ai, Thiago Silva na Copa. Cara, falta um ano ainda para a Copa. Calma, 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 calma. Né? Espera. Se chegar lá na hora da última convocação e ver que alguns desses zagueiros que ele está levando, né, que estão levando, que o Ancelotti praticamente nem convocou ainda a seleção, mas que não está dando certo, leva, né, se está bem fisicamente, leva a garantia do que levar uma aposta. Aí eu concordo, mas agora, né? Agora deixa lá quietinho, deixa fazer o jogo dele no Fluminense. Mas é um baita de um zagueiro, monstrão, né? Renato Gaúcho, não é porque perdeu que a gente vai, viu? Ele não, ele sabe e sabe muito taticamente, né? De grupo, de comando de vestiário, de organização de time, baita de um treinador. Não vi a resenha dele ainda para ver se ele vai chorar, se não vai, o que ele vai dizer. Tô louco para ver, né? E pra fechar, né, cara, porra, a dancinha da Globo hoje, cara, os 4, era Roger, era Júnior, era Caio Bananão, Luiz Roberto, porra, no dia do jogo do Flamengo, porra, o Luiz Roberto chegou a lágrima correndo aqui, ó, o Flamengo jogou melhor, mas perdeu, com o Salvador perdemos, pô, coisa horrorosa, né, aí hoje o Fluminense perde, dançando, pá, porra, é brincadeira, né, cara? Isso assim, ó, tem coisas que me irrita na televisão brasileira, principalmente a aberta, né? Meus queridos, aquele abraço, o Mundial de Clubes ficou muito legal de assistir, tá acabando. Amanhã tem PSG e Real Madrid. Vou torcer sim, sou Barcelona, mas eu vou torcer não pro Real, mas torcer pro Neguebinha fazer uma baita de uma apresentação, o Vini Júnior, que ele merece. De repente a volta por cima do Tartaruga, que é um baita de um jogador, né? Quem sabe? Quem sabe? De repente o Rodrigo ainda entra ali, não sei, né? Valverde, né? Acho muito improvável, porque o PSG tem um time muito melhor, mais estruturado, mais encorpado, mais tudo. Mas Real Madrid é Real Madrid, né? Ala Madrid. Tem que aguardar. Eu acho que vai ser um jogão. Acho que vai ser um baita de um jogo. Extremamente bem disputado. Chelsea mereceu, né? Mereceu. Foi a trancos e barrancos, mas na hora de ganhar, foi ganhando e foi levando todo mundo de arrasto e chegou na final e chega bem encorpado, cara. Tomara esse Caicedo não chegar machucado, porque, porra, Enzo, Caicedo, né? O JP tá jogando bem, o Palmer, baita jogador, o Cucurella, bom jogador, as duplas de zaga ali, os zagueiros que auxiliam o Cucurella ali também, bons jogadores. Vai dar coisa essa final.
Falou, meus queridos!